JoJo's Bizarre Adventure Steel Ball Run é a 7ª parte de JoJo. Depois dos acontecimentos da parte 6, o universo que a gente conhecia deixou de existir, e então essa história se passa em algum outro. Nessa linha do tempo, muitas coisas são bem diferentes, porém a história referencia o antigo universo o tempo todo, o que deixa ele com um ar familiar. Assim como a parte 6, a parte 7 também se passa nos Estados Unidos, porém no ano de 1890, lá no finalzinho da Era do Velho Oeste. Nesse ano, uma corrida extremamente ambiciosa promovida por um homem chamado Stephen Steele estava prestes a acontecer, a Steel Ball Run Race. Essa é uma corrida cross-country de San Diego até Nova York, em um total de 10 paradas em várias cidades do país, e o vencedor dela receberá 50 milhões de dólares. Dentre os mais de 3.600 competidores, alguns são meio familiares, como Urmit Avdol, Diego Brando, Giro Zeppeli e Johnny Joestar. Esses são só alguns que fazem referência ao antigo universo. Os outros eu vou deixar para vocês descobrirem quando forem ler. Giro Zeppeli é um cara aparentemente excêntrico que luta manipulando 2 bolas de ferro de um jeito misterioso. O seu objetivo na corrida e passado é algo que só será contado mais pra frente, então deixarei no suspense por agora. Johnny Joestar era um jockey muito famoso que acabou perdendo tudo quando ficou paraplégico. Ele entrou na corrida de última hora porque acreditava que a habilidade misteriosa de Giro Zeppeli poderia de alguma forma ajudá-lo a andar de novo. E por fim, Diego Brando, o antigo rival de Johnny nas corridas a cavalo. Não é falado muito sobre ele no começo, então só lendo pra saber. Saindo um pouco do enredo e indo pro mundo real, na época que a parte 7 foi lançada, ela ainda era publicada na revista Weekly Shonen Jump, assim como todas as partes anteriores. Porém, a partir do 5º volume do mangá, ele foi realocado para Ultra Jump. Mas isso não aconteceu da noite pro dia não. O mangá ficou meses parado nesse processo. E caso você não saiba a diferença entre essas revistas, as maiores delas são o Demográfico, que agora mudou de Shounen para Seinen, ou seja, focado num público mais maduro, e a Serialização, que deixou de ser semanal para se tornar mensal, o que além de aumentar consideravelmente a quantidade de páginas de cada capítulo, também garantia mais tempo para o Araki desenhar e pensar no enredo da obra. Mas por que eu decidi falar disso aqui? Bem, o motivo é que a história muda completamente desse ponto em diante, o que deixaria vocês com uma ideia meio errada sobre o mangá em si. Beleza, mas que reviravolta foi essa, afinal? Olha, se eu disser que foi Jesus Cristo, vocês acreditariam? Pois é, Jesus agora é canônico no universo de JoJo. Ele não é bem um personagem ou algo assim, então não cria muitas expectativas. Mas ele é sim algo muito importante dentro do enredo, mais até do que a própria corrida para boa parte dos personagens. Beleza, mas se Jesus não é bem um personagem, qual é o papel dele na história então? Pois é, isso é meio difícil de explicar, mas vamos lá. Vamos dizer que de alguma forma o corpo de Jesus Cristo veio parar nos Estados Unidos. E agora existem pessoas tentando reunir os pedaços de seu cadáver para assim criar uma bênção suprema. Resumidamente, é meio que isso. E caso você esteja preocupado com a possível ausência dos stands, não se preocupe, eles também existem aqui. Só esquece tudo que você aprendeu sobre a Flash. Beleza, agora vamos às referências musicais da parte 7. Essa que provavelmente é a que mais tem até agora. Então, para não ficar o dia todo nisso, aqui vão 11 delas. O nome do personagem Ringo Road Again faz referência tanto ao nome artístico do baterista da banda The Beatles, Ringo Starr, quanto à música On the Road Again do Bob Dylan. A personagem Hot Pants e seu cavalo Get Up fazem referência a músicas do James Brown. O stand Hey Ya referencia o nome de uma música do Outkast. Sandman tem um nome que faz referência à música Enter Sandman da banda Metallica. O nome do stand Tattoo You faz referência a um álbum dos Rolling Stones. Axl Rose é um personagem que tem um nome referente ao vocalista da banda Guns N' Roses, Axl Rose. E esse daqui eu não podia deixar de citar. Tem um personagem na parte 7 que se chama Gaúcho, simplesmente Gaúcho. E esse nome é uma referência a uma música de Steely Dan. E pra fechar, pela primeira vez o Araki decidiu referenciar uma banda japonesa. No caso Sold Out, com as músicas Magenta Magenta e Wake Up People, que acabou ficando Wake Up People no mangá. Só que tem uma coisa que eu preciso mencionar, é que na parte 7 existem muitas referências a AC/DC, mas todas elas seriam consideradas como spoiler, então eu preferi não colocá-las na lista. Agora sim eu vou dar a minha opinião com spoilers sobre a parte 7 de JoJo. Se você ainda não leu, vai lá, tire a sua própria conclusão e volte quando tiver terminado. Então pra quem fica, vamos lá! Steel Ball Run é um caso complicado pra mim.
Então dessa vez eu vou fazer um pouco diferente, listando as coisas que eu mais gostei e não gostei dessa parte. Começando pelas partes positivas. Eu sempre gostei muito do traço do Araki, mesmo depois da grande transição entre a parte 4 e 5. Só que dessa vez ele se superou. Porém, se você prestou atenção no começo do vídeo, você sabe exatamente o porquê. Agora ele tinha praticamente 4 vezes mais tempo para desenhar, e isso fez uma diferença enorme. O quadro que vocês estão vendo na esquerda é da época do semanal, e o da direita veio logo após ele ter começado a publicar mensalmente. Tipo, olha a diferença disso! E desse ponto em diante ele só melhorou cada vez mais até o final. Quanto a essa parte é só elogios mesmo. Agora falando sobre o enredo. A história do Johnny pra mim foi uma das melhores até agora dentro de JoJo. Toda a construção da morte do irmão dele por conta do rato, a negação do pai quanto a tudo que aconteceu, dizendo na cara dele que Deus levou o filho errado. E mesmo com toda essa culpa nas costas e falta de apoio, ele ainda conseguiu dar a volta por cima, só pra depois perder tudo numa bobeira naquele incidente que o deixou paraplégico. Esses foram momentos que excederam todas as minhas expectativas quanto ao personagem. Um cara que de primeiro momento parecia ser apenas um jockey paraplégico só pra causar contraste, na verdade era muito mais do que isso. Ele não se conformava com tudo que aconteceu, e em alguns momentos isso vinha à tona novamente. O que é muito bom porque faz tu realmente se importar com o que tá acontecendo com ele. Agora falando do Jiro. Se o Johnny tem a melhor história, o Jiro tem o maior carisma. Ele é muito divertido, cara. A relação dele com o Johnny, contando piada e falando abobrinha, é sempre muito bom. E a construção da relação de confiança entre eles também é muito legal de se ver. Uma das minhas partes favoritas é lá pro final do mangá, onde mostra o que tinha acontecido com aquele moleque que o Jiro queria salvar o mangá inteiro. O fato dele ter morrido de gripe 2 semanas depois de ter sido solto foi uma cena que me fez rir pra cacete. Ver tudo aquilo que ele tinha feito ter sido em vão foi muito inesperado pra mim. E falando do final, o lance do Poco Louco ter vencido a corrida porque o Dio morreu foi brilhante, já que o stand dele era o stand da sorte, então ele estava predestinado a vencer de qualquer forma. E nossa, falando no stand dele, ele é de longe o mais apelão da franquia inteira. Que bom que ele era só um cara bacana que tava precisando de dinheiro, porque se ele fosse um vilão, nem o Gold Experience Wrecking teria chance contra ele. Nada é mais forte do que a sorte infinita. Falando em stands, essa parte também teve alguns mega criativos que eu amei demais. Como a árvore que te dava riqueza se tu fosse sincero, mas que te obrigava a gastar tudo no mesmo dia. As lágrimas cortantes da Lucy Steel, que quando acertam alguém fazem a pessoa ficar levando porrada de tudo que é lugar em um dos olhos até morrer. E o meu favorito de todos, o stand que te permite inflar pregos gigantes como balões. E aí desse balão você faz um cachorrinho de balão, que do cachorrinho de balão você consegue dar vida pra ele, onde ele fareja alguma coisa e depois volta a ser um prego quando ele encontra. Sério, esse talvez seja o meu stand favorito ever. Eu dei muita risada vendo ele naquela cena ultra tensa da mansão do Valentine. Beleza, dito isso, agora eu vou falar sobre o que eu não gostei da obra. Mas antes eu tenho que deixar algumas coisas claras pra vocês. Depois de anos fazendo Conhecendo, eu reparei uma coisa muito curiosa. Por mais que o quadro tenha o objetivo de ser uma introdução a algo que eu gosto, boa parte das pessoas que assistem ele não são pessoas que não conhecem a obra, e sim pessoas que já conhecem tudo sobre ela. E eu por muito tempo tentei entender o porquê desse fenômeno acontecer. E por fim eu acho que entendi. Boa parte de vocês não querem conhecer algo novo. O que vocês querem de verdade é ouvir alguém falando bem de algo que vocês já gostam. Ou seja, vocês só querem reafirmar o porquê de vocês gostarem de algo. Porque isso gera aquele sentimento de, é isso, ele entende, é assim que eu vejo também. Porém, o que acontece se você assiste um vídeo com esse pensamento e a pessoa não fala exatamente o que você estava pensando? Ou pior, e se ela critica algo que você gosta muito? E aí? Isso tem se tornado um problema em alguns dos meus vídeos de JoJo. Tem gente que simplesmente não consegue aceitar que aquilo que elas gostam possa ter falhas. E tá tudo bem, sabe? Não é porque o autor cometeu vários erros que a obra automaticamente se torna uma porcaria pro universo inteiro. Não, isso não quer dizer nada. Você pode continuar gostando dela do mesmo jeito que tu sempre fez. Você não precisa tentar justificar coisas que são injustificáveis. Apenas aceite os erros e continue sendo feliz. Eu tô dizendo tudo isso aqui porque é um porre ter que ficar lendo uma penca de gente criando as mais loucas teorias da conspiração só pra justificar algo que é só um erro, sabe? Acontece, ninguém é perfeito. Nem o autor do seu mangá favorito. Então se alguém for criticar algo que você gosta, escuta e fica de boa.
Eu não tenho intenção alguma em te fazer odiar a obra que você gosta, e muito menos em criar uma legião de haters ou algo assim. Eu só estou passando a minha simples e sincera opinião sobre aquilo que eu li. Beleza? Dito tudo isso, bora para as partes que eu não gostei do arco. Ok, para começar vamos falar da estrutura narrativa. Escutem aí o que eu disse no final do meu vídeo da parte 6. E realmente já tava na hora de ele mudar essa fórmula, né? Porque sinceramente eu já tava começando a me cansar. E eu fico bem feliz em saber que essa mudança realmente veio. Mas será que veio mesmo? Pra mim, ela não veio não. E eu vou explicar o porquê. Por conta do cadáver de Jesus, a parte 7 se tornou mais uma com o mesmo formato que a parte 3. Visite várias cidades diferentes, cruze com vários usuários de stand que querem te impedir de conseguir alguma coisa, boss final com a habilidade temporal que arquiteta tudo, lute com ele e vença com a habilidade criada na última hora. É o mesmo arroz e feijão de sempre. Foda-se a corrida, foda-se as motivações, foda-se tudo. Isso pra mim foi muito decepcionante, cara. Porque o início da parte 7 realmente parecia ser algo diferente. As estratégias na corrida eram coisas fora de tudo aquilo que ele já tinha feito até o momento. Era quase como se fosse uma corrida maluca de Jojo, sabe? Um conceito fantástico que foi simplesmente jogado fora por mais do mesmo. Eu sinceramente não consigo entender. Se a parte 8 fosse mais uma saga que seguisse esse formato, eu sinceramente nem leria. Porque pra mim já deu, sabe? O que mais me atrai em Jojo é a criatividade e a imprevisibilidade. Quando você deixa isso de lado pra fazer uma parada repetida, pra mim perde completamente o sentido. O lance da rotação foi bem legal e tal, mas ela em si não sustenta todo o resto pra mim. Sem falar nos incontáveis furos de roteiro que essa história tem. Puta que pariu. Eu achava que com 4 vezes o tempo, o Araki iria finalmente revisar tudo aquilo que ele escreve pra não cagar tudo de novo. Tipo, ele resetou o universo pra não ter que ficar justificando cagadas do passado. Era a oportunidade perfeita pra ele fazer tudo certinho dessa vez. Mas ele não consegue, mano. Então pra vocês entenderem um pouco do que eu tô falando, eu vou listar aqui os furos mais irritantes pra mim. Vou começar falando do Johnny, mas não dele em si, e sim a confusão imensa que é o stand dele. Nesse universo, o Araki jogou as flechas fora e resolveu justificar a existência dos stands baseado em um lugar que anda por aí. Beleza, até aí tudo ok. O Mountain Team ganhou seu stand assim e o resto também. Ok. Mas com o Johnny foi diferente. O que faz ele poder usar o stand é um dos braços de Jesus. Tanto que tem vários momentos onde isso não é só dito, como mostrado. O caso mais clássico, que todo mundo deve lembrar, é aquela cena bizarra onde a Hot Pants de alguma forma arranca uma vértebra da espinha de Jesus e deixa ela com o Johnny só pra garantir que ele ainda pudesse usar o stand dele. Só que chega um ponto no mangá onde o Johnny perde tudo. E ao invés dele não poder mais usar o stand, absolutamente nada acontece. Só porque sim. Foi uma lambança inacreditável. O Araki ficou numa situação onde ou ele faria o Valentine juntar uma versão incompleta de Jesus e mesmo assim ter o poder, ou arrancar tudo do Johnny e deixar ele mesmo assim com o stand. Porque sem ele o Valentine não teria como ter sido derrotado. E agora vocês sabem pra onde que eu vou, né? Sim, pro final. Ah, o final. Que fanservice sem vergonha, viu? KKK, vou pôr o Dio com o Zawardo na história. Ele vai até jogar as faquinhas e fazer uma referência do será que o Jotaro está se mexendo no tempo parado? Mano, isso é a coisa mais barata que tem. Eu senti como se ele estivesse dizendo: oh não, o final é ficar uma cópia das mortes infinitas da parte 5. Mas eu só reparei nisso agora. Bora fazer alguma coisa pra deixar a galera feliz? Já sei, vou trazer o Dio da parte 3 de volta. Mano, se é pra fazer isso, por que ele não fez direito? Essa porra desse D4C, pra mim, é um dos stands mais mal aproveitados da série toda. O potencial que ele tinha era gigantesco, mas na maior parte das vezes ele é só um jutsu clone das sombras do Naruto. Ele só usa 3 vezes o lance de trazer outros personagens pro universo principal. E se trazer personagens com poderes clássicos tá valendo, por que ele não fez um All-Star de uma vez? Existem equivalentes de uma penca de personagens do universo antigo ali. Ele poderia ter trazido Jonathan, Wavdol, Stroheim, William, Caesar, Josuke e sei lá mais que outra referência ele colocou ali no meio e não usou pra quase nada. O Wavdol desse universo é um coitado. Ele tava lá só pra tropeçar no início da corrida e perder logo de cara. Meu, pra que você traz um personagem desse pra fazer isso? Não faz o menor sentido. Fora os erros de continuidade, tipo o Valentine gordaço do começo do mangá e depois ultra atlético. O Araki poderia ter justificado isso com o D4C, mas não. Todos os Valentines eram exatamente iguais no final do mangá. Outra coisa que eu também não engulo é a participação de Jesus. Mano, me explica como que um cara coloca Jesus no plot da história e não usa.
O único momento onde ele fala alguma coisa é naquela luta contra o Civil War. E mesmo assim, era só uma visão do Johnny. Na hora que a Lucy Steele ficou grávida, eu jurava que Jesus ia nascer dela como um personagem. Tipo, isso seria uma referência perfeita a Maria Madalena, que é uma virgem que ficou grávida de Deus. Seria perfeito, mano. Mas não, Jesus era só um buff, que a pessoa que estivesse mais perto dele ganhava e foda-se. Decepcionante demais, mano. A Hot Pants sendo a healer, felizmente não foi tão intrusiva quanto a FF e os dois JoJos anteriores. O problema real vem antes da Hot Pants aparecer na história, que é o famigerado cavalo zumbi que o Vaticano enviou pro Jiro. Realmente, só um milagre mesmo pra aquilo funcionar. O Jiro nem pé tinha mais, e aquela porra daquela linha conseguiu reconstruir ele. Não vou nem falar da orelha pra não me estressar mais. Falando em Vaticano, foda-se também, né? O plano deles com a Hot Pants nunca foi contado. A morte do Jiro em si foi bem forçada também. Eu preferiria muito mais que ele tivesse morrido naquela batalha contra o Sandman, ou melhor, Soundman, do que daquele jeito na batalha final. No fim das contas, a parte 7 pra mim só não foi pior que a parte 5. Ela teve momentos bons sim, mas pra mim os erros, o chefe final e o final em si me decepcionaram muito. Mas no fim das contas, pouco importa, vai de cada um. E então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. E caso vocês estejam se perguntando sobre a parte 8, eu não farei nada por agora. Porém, o dia que o arco acabar, podem me cobrar de novo, que eu prometo que faço. Então é isso, falou galera!